As manchetes dos portais de notícias de hoje estão aí mostrando uma reunião que teve lá os líderes da tal bancada dos pastores na Câmara, dizendo que eles vão dobrar a aposta no tal PL 1904. O Lira já deu uma recuada, inclusive uma notícia importante aí que o Moraes liberou as denúncias da ex-mulher do Arthur Lira, onde ela acusa ele de abusos. Isso deve dar uma impactada também, porque ele era um desses mentores aí que deu pressa e urgência a esse tal PL, esse projeto de lei que vai contra as mulheres. E na mesma linha, eu estava vendo uma entrevista de uma especialista na CNN há pouco, falando sobre o crescimento dessa bancada aí, que inclusive faz parte dela também a tal a bancada católica. Chamam de bancada evangélica, mas eles estão nesse meio aí da bancada da Bíblia. São as três que se interligam. A bancada BBB, da Bíblia, da Bala e do Boi. São todos interligados. E uma fala dessa especialista me chamou a atenção, dizendo que eles estão crescendo na cidade, provavelmente vão crescer de novo nas câmaras de vereadores e conquistar a maioria dos municípios, e os municípios estão se dividindo entre a direita e a esquerda, como a gente está vendo em Porto Alegre. Estava vendo a pesquisa da Maria do Rosário contra o prefeito de Porto Alegre, se unindo ao bolsonarismo, e o prefeito de São Paulo também se unindo ao bolsonarismo contra o Boulos, se unindo à esquerda. E eles estão crescendo, segundo ela, sobre essas pautas aí morais que falam de família, e uma das pautas principais é essa questão aí do aborto. E também outras questões, tipo de educação, dizendo que a esquerda e o comunismo tomou conta da educação e que eles querem uma educação ligada à Bíblia. E ela diz que isso acontece justamente porque se dividiu, eles dividem entre cidadão de bem e os cidadãos comunistas, e que eles estão defendendo a família. Só que presta atenção numa coisa: eles não estão preocupados com saúde. Essa bancada lá da Bíblia, do Boi e da Bala, elas estão mais preocupadas com essas questões aí de comportamento, de pautas ideológicas. Mas você não vê eles preocupados com a questão de saúde. E, inclusive, preocupados não, eles estavam preocupados com o poder e com os poderosos, num projeto aí que tem também muito perigoso sobre os planos de saúde, que vai afetar muito os beneficiários dos planos de saúde. E aí eu me lembro que durante a pandemia, esses pastores aí e religiosos, inclusive da Igreja Católica também, que está quietinha, mas ela tem culpa nisso, tanto da formação do Brasil desde o descobrimento até agora, a Igreja Católica foi uma pedra no sapato da sociedade brasileira. Não defendeu a sociedade brasileira em nada, defende sempre os poderosos. E está aí quietinha, calada, está nesse meio. A bancada da evangélica está levando a culpa, mas a bancada católica também está nesse meio aí. Tem gente do catolicismo do meio aí dessa bancada e que não fala nada. Você não vê bispo falar nada, você não vê o Papa falar nada, você não vê padre falar nada. Inclusive fala assim, apoiando. Eu já vi muitos apoiando aí o bolsonarismo. E esse tipo de gente era contra o uso de máscara, era contra... Ou seja, apoiaram o Bolsonaro justamente por pensar que nem ele. Pessoa que defende tortura, ou seja, está do lado de Pilatos e dos generais romanos que crucificaram Jesus junto com os fariseus que pediram a crucificação de Jesus. Eles não tem nada de cristãos, não tem nada de cristianismo nisso daí. E não tem nada de evangelho nisso aí. Eles usam mais as epístolas de Paulo, todas aquelas coisas lá para frente, e esquecem os ensinamentos de Jesus sobre bem-aventurança, sobre tudo isso. E aí, na pandemia, todo mundo dizia: ah, essa pandemia veio para tornar as pessoas melhores. Tornou muito piores, as pessoas estão muito piores, muito mais gananciosas, e você não vê esse tipo de gente aí para uma moção sobre as vítimas da pandemia, você não vê eles se queixarem de nada, parece que nem existe, parece até que eles queriam que tivesse morrido mais gente. São os defensores da vida, que estão defendendo a vida, mas não, nem se preocupam em citar os erros da pandemia que levou as pessoas a morrerem. Eles vão lá atrás do Conselho Federal de Medicina para dar notinha, que inclusive é bolsonarista, a favor dessa PL aí, mas nunca criticaram os erros do Conselho Federal de Medicina, que foram grandes. Ficaram do lado do Pazuello, ficaram do lado do Queiroga, ficaram do lado do Bolsonaro, e não defenderam realmente a medicina de verdade, os médicos de verdade,
estavam dando sua vida junto com os enfermeiros durante a pandemia. Então, a pandemia parece que para eles foi um passeio. Eles continuaram ricos, poderosos, se elegendo e usando as pautas de costume. Vocês não vê eles fazer PL para melhorar as questões do saneamento básico, para melhorar as questões do plano de saúde, inclusive querem piorar. Essas mesmas bancadas aí. E uma coisa me chamou a atenção na fala do especialista sobre o crescimento dessa direita, dessa extrema-direita no Brasil e no mundo, que eles usam essas questões de defesa da família, né? Mas que defesa da família é essa que não está nem um pouco preocupado com a questão de transporte, de saúde e de educação? Quando eles falam em educação, eles falam que é para a família. Eu vi um deputado dizendo que é errado educar na escola, é para a família educar, porque a família educando vai continuar um negacionista gerando seus descendentes com negacionismo, com obscurantismo, com amor ao autoritarismo e à ditadura, e assim por diante vai passando de pai para filho a obscuridade da sociedade. E essa tal marcha, que supostamente seria para Jesus, mas eles ainda usaram mais o Bolsonaro nos últimos anos do que Jesus, defendem essas pautas de costume. Você não vê o Malafaia ou esses aí representantes dele, que esse Sóstenes Cavalcante é porta-voz de Malafaia. Você não vê ele preocupado com as questões dos meninos de rua, dos idosos sem lar, das pessoas sem casa para morar. Eles estão preocupados com a pauta de costume, como se Moisés estivesse preocupado com esse tipo de coisa. Tem mais de 600 leis mosaicas de Moisés que falam até de não comer camarão, não comer carne de porco, mas ele estava falando ali para o povo que estava no deserto, que ele estava tentando educar. Ele não está falando para a nossa realidade atual, para a nossa civilização atual. E Jesus deu um recado muito claro no Sermão da Montanha, quando ele acolheu Maria Madalena, quando ele curou pessoas, quando ele quase nem pisou no templo, ele não foi almoçar com fariseus, não foi bajular Pilatos, ele não foi bajular poderosos, como eles vivem em palácios. Eles vivem de seus carrões importados, vão para a igreja com carrão importado, eles não têm nada a ver com o cristianismo. Aliás, o cristianismo é uma invenção da sociedade europeia, romana, e não tem nada a ver com o Messias. O Messias não tem nada a ver com esse Cristo de poder, a teologia da dominação que eles estão usando hoje. Não é mais a da prosperidade, porque ficou batida, ficou manjada, pastor pedindo envelope na igreja, então eles estão usando a teologia da dominação, que por isso estão se alinhando aos judeus que não são mais os judeus nem do desterro da Babilônia, nem os judeus do tempo de Abraão, do tempo de Jacó. Eles são os judeus modernos da ONU, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, que banca eles há mais de 70 anos para massacrar palestinos. Esses são os novos judeus. E aqui eu quero fazer uma crítica à esquerda. Eles vão com essa pauta de costume, a esquerda morde a isca e se queima, porque vão fazer protestos. Eles falam de família, eles fazem protestos nus, de corpos pintados, enfim, todo tipo de protesto que favorece mais ainda eles. Por isso que eles crescem na Assembleia, no Congresso, nas câmaras de vereadores e perdem o nosso tempo, o nosso dinheiro, a tal bancada da Bíblia, para aprovar uma praça com o nome da Bíblia, com o nome de um apóstolo, com o nome de um pastor, enquanto não defendem a saúde pública, a segurança. E quando defendem a segurança, é para armar a polícia, para justamente usar o autoritarismo nas favelas, nas periferias. Esses são os tais defensores da vida. Mas a minha crítica à esquerda é que eles também não têm pauta construtiva. Eles entram na discussão, perdem a discussão, porque eles partem para a baixaria ou tal, para a zombaria, e não discutem direito mostrando o que realmente a direita é. Eles ficam não sabem partir para a contraofensiva com verdade. O que mais a extrema-direita odeia é a verdade. Então o Lula montou aí um tal gabinete com os influencers, eles negam, o PT nega, mas tudo indica que tem sim. Usando mentira, sensacionalismo, aquele Tiago e outros aí, que isso não ajuda nada, só fala para a bolha do PT e da esquerda. O que mais a extrema-direita teme é a verdade. É com a verdade que a pessoa vencerá. O próprio Cristo disse isso. Então a esquerda também tem que adequar suas defesas. Eu vejo um monte de mulher indignada na rede social, mas só passa disso, só fala na rede social e esse pessoal, no dia da eleição, continua votando nesse tipo de gente e eles é que vão continuar mandando no Brasil nos próximos 20, 30, 40 anos ou até para sempre. Esse é o nosso karma